Oi, pessoal, tudo bem? A nossa live já vai começar, tá? A gente só tá esperando a Luciana aqui, tá bom? Oi, Pri. Deixa eu colocar a Lu. Olá, Oi, Lu, tudo bem? estou ligada. Deixa eu ajeitar aqui. Aí, agora eu tô Agora te sim. vendo. Tudo bem? Tudo bem. Que ótimo. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Fiquei muito feliz por você ter aceito o nosso convite da nossa live, tá? Eu que agradeço. Vai ser bem produtivo. A Pri Deixa eu já tá ajeitar aí. aqui também para poder ver melhorzinho. E aí, como é que tá as coisas aí no Rio? Bom, começou agora a cair um pé d'água aqui. Ai, tá chovendo, né? Que maravilha. Começou a chover. Aqui a gente Bem na hora da. Até fechei a janela porque eu não estava conseguindo ouvir por causa do barulho da chuva. Nossa, aqui não chove faz um tempão. Não chove faz um tempão. Bom, como a nossa live depois ela vai para o YouTube, né? E a gente tem um tempinho, agora a gente começou às 6h05, ela vai durar uma hora de duração aí, né? Então vamos começando, aí o pessoal vai interagindo com a gente vai conversando, tá? Então vai ser bem legal. Bom, gente, para quem não sabe, meu nome é Edna, faço parte do grupo Eixo 6 Teatral e essa é a nossa live quinzenal, a nossa live cultural. Nós começamos lá atrás com o grupo de teatro Fênix de Tupã, com o grupo do Charles, né? Aí depois nós começamos também com a Escola Sírios de Teatro daqui de Bauru e hoje nós estamos aqui com as Lucianas, tá? Bem legal. Então, você vai falar um pouquinho, né, Lu, da sua trajetória. Conta aí pra gente. Como foi a sua trajetória com o teatro? Bom, a minha trajetória pessoal, né? Começou desde muito tempo atrás. Eu decidi que eu queria ser atriz, eu tinha 7 anos de idade. E aí fui correndo atrás desse objetivo, né? Uhum. Minha família sempre achou que era brincadeira, como acho que a maioria acha, né? Quando a gente fala que quer fazer teatro, o pessoal acha que é brincadeira. E aí eu fui seguindo, tinha uma meta, quando eu tinha 10 anos, um professor falou para mim que existia a Unirio, que é a faculdade de teatro aqui do Rio de Janeiro, e eu falei, é lá que eu quero fazer. Eu tinha 10 anos, eu falei assim, eu vou fazer essa faculdade. E aí corri atrás disso, realmente entrei para essa faculdade, cursei o bacharelado em artes cênicas, depois fiz a licenciatura, e eu vivo de arte. Sou bacharel em direito também, mas não uso para nada. Mas minha trajetória foi toda voltada para o teatro. Comecei com um grupo de teatro com 18 anos e desde 2003 eu dirijo o Grupo Teatral As Lucianas. Então, o Grupo Teatral As Lucianas tem 17 anos, nesse ano de 2020. Nossa, tem uma E trajetória bem extensa. nunca larguei. Para E falar a verdade, eu acho que esse ano é o ano que eu menos fiz teatro na minha vida. acho que todos nós, todos nós. E como surgiu o grupo de teatro As Lucianas? Assim, como veio esse nome? Como foi? Então, a gente começou na faculdade, Uhum. éramos eu e a outra Luciana, chama Luciana Giacomazzi, e aí a gente, assim, criou uma familiaridade, assim, teve aquela química, né, dos trabalhos em conjunto, e aí a gente começou a fazer um trabalho, depois outro, aí depois o pessoal começou a falar, vamos lá assistir que as Lucianas vão apresentar ali. E aí ficou esse nome, né?
Aí a gente participou de um festival de esquetes teatrais, no qual a gente recebeu uma premiação, no primeiro lugar, e aí saiu um clipezinho de imprensa. E a gente sabe que clipe de imprensa é sempre clipe de imprensa, né? E saiu lá, Grupo Teatral As Lucianas. E aí eu falei assim, bom, não posso jogar fora o clipe de imprensa, né? Vou ter que usar esse. E aí ficou As Lucianas para sempre. Apesar de que hoje em dia a outra Luciana ainda faz parte, mas ela está afastada. Mas existem outros nomes, não somos todas Lucianas. Que legal. O legal Temos outros da. nomes aí, temos meninos também, e aí o grupo tem outras pessoas, vai se reciclando, né? 17 anos a gente não tem, acho que do elenco original, eu e a outra Luciana. O resto, as pessoas foram se reciclando nesses 17 anos. E quantas pessoas assim passaram dentro do grupo? Aí que passaram deve ter sido pelo menos, eu acho que umas 20 pessoas assim, que passaram, Uhum. fizeram algum trabalho e algumas eu até mantenho ainda, porque assim, eu só tiro o nome do grupo se a pessoa pedir para tirar. Se a Uhum. pessoa não pedir para tirar, ela continua, para mim, ela continua no grupo. E aí eu ainda tenho algumas pessoas dessas que nunca pediram para sair, tem as que falaram, ah, não, estou partindo para outro lugar. E aí essas, então acho que nessa reciclagem, acho que umas 20 pessoas já passaram. Atualmente, nós somos 8 de elenco, né? Uhum. Fora o pessoal de apoio, iluminador, que às vezes a gente precisa, apesar do nosso trabalho ser mais na rua, às vezes a gente faz palco, a gente tem assessoria musical, então a gente tem outras pessoas de apoio no geral. Acho que o grupo inteiro, assim, se eu fosse contar com essas pessoas, ia ter umas 14 pessoas. Legal você falar isso, porque eu lembrei um pouquinho da trajetória do Eixo 6, né? Na verdade, a gente começou depois da faculdade, não foi nem antes da faculdade. Os meninos, Shell, Rodrigo, Paloma, eles eram veteranos meus, e aí veio a ideia do Shell aí de fazer, criar um grupo e tudo mais, e é muito legal isso, que a universidade, que a faculdade, ela proporciona para o aluno, tanto durante quanto depois, né? Essa possibilidade de criar o seu próprio trabalho e andar com as suas próprias pernas. Isso é bem bacana. É, Isso é e bem... assim, uma diferenciação, né? Porque dentro da faculdade você ainda tem um respaldo, o pessoal ainda te dá um colinho, né? Digamos assim. Depois que termina a faculdade, é você por você mesmo Justamente. e vai em frente, segue aí. Justamente. Uma coisa legal que você falou, que vocês trabalham com teatro de rua. Hoje, qual seria a linguagem do trabalho de vocês? Seria só contação de histórias, só teatro de rua? Tem mescla? É o que exatamente o trabalho de vocês? Olha, a linguagem básica, né? A gente trabalha muito com comédia e Uhum. teatro de rua. Essa aí é a base. Mas, como todo grupo de teatro também precisa sobreviver, a gente atende as demandas também. Então, eu tenho espetáculo infantil, eu tenho contação de história, eu tenho monólogo adulto, eu tenho teatro de palco. Então, assim, a gente atende as demandas, porque senão a gente não sobrevive, infelizmente, no nosso Brasil. A gente tem que ser da multilinguagem, que Sim, senão tem que se a adaptar. gente não trabalha. A gente tem que se adaptar ao que está sendo pedido. Mas assim, a linguagem de base do grupo é teatro de rua. Sempre quando tem lá as categorias para escolher, quando tem opção de escolher, eu escolho teatro de rua. Teatro de rua. Até mesmo a próxima pergunta ia ser essa. Como vocês fazem com questão ao trabalhar com espaço alternativo? Porque boa parte dos espetáculos o pessoal está acostumado ao palco italiano, a caixa cênica, um lugar mais fechado, onde a plateia está toda sentadinha, bonitinha ali para ver o espetáculo. Como é? Como foi essa escolha de trabalhar com teatro de rua e como é isso para você? Então, o espaço alternativo ele tem essa possibilidade de você assim estar mais próximo do público, né? E aí você acaba a minha opção sempre a maioria das vezes é pela semi-arena. Então, você acaba conseguindo montar dentro com um delimitador de espaço,
com a sua próprio material, você já consegue delimitar esse espacinho para você atuar, seguindo também os lugares, né? Porque a gente faz muito teatro em escola, e aí você tem que se adaptar ao espaço que a escola tem. Já apresentei numa salinha bem pequenininha, como também já apresentei numa quadra que tinha criança lá longe que não, por mais que eu estava microfonada, mas mesmo microfonada, então assim, a gente tem que se adaptar ao que a gente tem. Então a gente tenta com o nosso material, com o nosso próprio material, delimitar tanto o espaço como também a necessidade, se eu precisar de microfonar, se eu não precisar de microfonar, se eu tiver essa aparelhagem técnica para poder abranger da melhor forma possível para o público, né? Isso também vai das questões, assim, quando tem possibilidade, eu sempre peço, tem possibilidade de botar cadeira? Porque teatro de rua, as pessoas às vezes se incomodam de sentar no chão. Então eu pergunto, tem essa possibilidade? Porque, assim, se eu puder dar um conforto maior para o público, melhor, né? Agora, se não puder, eu sempre falo que o chão é bem fofinho, que o pessoal pode sentar à vontade, que ali que a gente limpou o espaço todo para eles. E aí a gente vai trabalhando, né? Vai sempre trabalhando no próprio linguajar, né? Que também é aquela coisa do costume, né? Tem cidades que a gente vai que são mais acostumadas a essa prática. Então, a pessoa já vai para o teatro de rua com seu guarda-sol ou com seu banquinho. Tem outras cidades que nem por um decreto as pessoas sentam, porque não estão acostumadas mesmo a isso. Mas eu sempre aconselho a quem for fazer teatro de rua que tente acomodar o público da melhor maneira possível. E aí, quando eu chego num espaço, eu olho. Se eu tenho um lugar, uma escadaria, por exemplo, de uma igreja, de algum lugar, eu vi que ali dá para o público sentar, eu vou chegar meu espetáculo mais para frente, para ali acomodar. Porque sentado, o público assiste durante mais tempo, fica mais tempo prestando atenção. Então, assim, a melhor forma de você garantir o seu público é você dar o melhor que você pode, mesmo estando na rua. Sim, com certeza. Gente, para quem está entrando agora, tá? Essa é a Luciana do grupo de teatro As Lucianas da cidade do Rio, tá? Então façam perguntas, tá? Ela tem um trabalho super legal, bem bacana. E por falar em trabalho, no ano que a gente conheceu o seu grupo, que foi no ano de 2018, na Mostra Fênix de Tupã, eu assisti um espetáculo, achei belíssimo, chamado Um Amor de Carnaval, né? Me chamou a atenção, foi todas as cores e aquela máscara gigante no fundo do palco. Fala um pouquinho sobre esse espetáculo, como ele surgiu. Então, esse espetáculo, o início dele foi em 2013, e aí a gente trabalhou muito pouquinho com ele em 2013, e aí eu resolvi ressuscitar ele em 2017. E aí eu trouxe um elenco novo que até hoje a gente ainda faz o espetáculo, né? Então ele está em circulação desde 2017. E é um espetáculo que inicialmente eu pensei ele no palco. Só que aí o pessoal que começou a assistir lá em 2013, e a gente fez uma apresentação no Sesc, em Curitiba, virou para mim e falou assim: seu espetáculo tem uma cara de teatro de rua? Aí eu falei assim, Aí ele, pois é, você já trabalhou com teatro de rua? Mal sabia que já trabalhava com tempo, eu estava tentando fugir. Mas eles acharam a cara de teatro de rua. E aí eu fui amadurecendo essa ideia na minha cabeça, e aí hoje em dia eu faço esse espetáculo, tanto no palco, que você assistiu a versão de palco que tem a máscara atrás, essa é a versão do palco. Na rua não tem como colocar o cenário, né? E a gente também faz na rua, porque ele tem realmente características de teatro de rua, por causa da música ao vivo, cortejo, até a temática, a interação com a plateia. Então, ele tem as características do teatro de rua, mas eu faço ele no palco também. E ele é um texto autoral, Lu? Oi? Ele é um texto autoral de você? Sim, o texto é meu. Ele foi uma pesquisa, né, baseada nos estereótipos da comédia dell'arte e do carnaval, né, que é o Pierrot, Colombina e o Arlequim. E aí eu tentei abrasileirá-los. Então, o Pierrot, botei o nome de Pedro, a Colombina virou Carolina e o Arlequim virou Arlindo. E aí eu fui tentar trazer a história do carnaval, como é o carnaval a maior festa folclórica do Brasil,
Então, apesar de ter as suas raízes lá na Itália e em outras fontes, eu resolvi pegar um pouco da história mundial do carnaval até chegar aqui no Brasil e, de pano de fundo, botar a ideia do baile de carnaval utilizando esses três personagens. E aí eu acrescentei o que seria o personagem que faz o contraponto, né, o antagonista, que seria, no caso, a Bela, que se chama Isabela, que seria filha na Comédia dell'arte do Pantaleão, mas aí a gente transformou ela como um personagem para dar esse contraponto numa linguagem mais infantil, né? Que é o espetáculo é voltado para criança. Então a gente conta a história do carnaval sem entrar na parte religiosa, a gente vai contando como festejo mesmo. Sim, que legal. Olha, gente, tem uma pergunta aqui do Shell. O elenco ainda é o mesmo? Não, de 2003 ainda não é o mesmo. O elenco vai se renovando. Acho que a última renovação de elenco que a gente fez foi em 2018. E aí a gente... Na verdade, assim, quando eu preciso de um personagem novo, de um específico, aí eu coloco o anúncio teste, como todo mundo faz. E aí a gente seleciona alguém para entrar. Então o elenco vai se renovando. Agora, sim, eu tenho idades diferentes de elenco. Tem gente que já está 2 anos, tem gente que está há 3, há 4, há 5, há 10 anos. Eu tenho idades diferentes de elenco. Mas quando entra na sintonia, nem parece. Fica todo mundo junto. Sim, isso que é gostoso. E você sente essa dificuldade, por exemplo, nessa variedade de pessoas que entram nessa diferença de idade, por exemplo, de lidar com os atores? Por exemplo, alguns têm mais experiência, outros têm menos experiência. Você falou que faz teste, né? Tem uma dificuldade em questão disso? Tem dificuldade na hora dos ensaios, na hora da apresentação, como um todo ali? Eu acho que a gente consegue colocar, no final das contas, a gente consegue colocar todo mundo na mesma sintonia. Independente da idade. Eu tenho gente no elenco de mais de 45 anos de idade, eu tenho 39, e tenho gente de 18 anos no elenco. E aí a gente vai variando. Eu tento fugir um pouco, apesar de que às vezes eu não fujo, são dos menores de idade por conta da produção mesmo, porque dá trabalho trabalhar com menor de idade. Mas às vezes eu coloco. Se eu precisar, eu coloco. Não, tá certo. Temos outra pergunta aqui. Vocês têm um espaço artístico próprio? Como vocês estão mantendo esse espaço na pandemia? Já fazer essa pergunta lá na frente, mas adiantando, né? já adiantando. Questão espaço de vocês. Vocês hoje têm um espaço próprio? Então, a gente tem um espaço próprio. Só que esse espaço próprio, ele foi um pouco hoje, falando hoje, ele está sendo usado para outra coisa que não o teatro, porque a gente está parado. Então, ele acabou virando um espaço de produção de móveis, ele está sendo usado como uma marcenaria. Mas eu pretendo, quando a gente retornar, que a gente destransforme, né? Porque o cenário está todo lá, está todo guardadinho, está todo armazenado dentro do espaço. E como a gente está mantendo esse espaço na pandemia? Dessa forma, ele virou uma marcenaria com móveis de pallet. Meu marido, que também é ator do grupo, que produz, e ele está trabalhando, as contas do espaço estão sendo pagas pelo dinheiro dos móveis que estão sendo vendidos. Então, o espaço é próprio de vocês mesmos, né? O espaço é próprio. O espaço é próprio, mas tem suas contas, água, luz, internet. E aí a gente está esperando aqui no Rio, a gente tem, como no Brasil inteiro, né, a Lei Aldir Blanc, a gente está cadastrado aqui no cadastro municipal e no inciso 2, que é o inciso de ajuda para grupos, né? E aí a gente está seguindo os trâmites do que colocaram. Pediram para a gente se cadastrar, a gente se cadastrou. Pediram para a gente enviar a contrapartida, a gente enviou. E agora parece que aqui o Rio de Janeiro já está no terceiro lote, que seria para outubro. Aí vamos esperar, ver se vai sair alguma coisa para a gente.
Aqui eles dividiram em 3 faixas, os que vão receber 3 mil, os que vão receber 4 mil, os que vão receber 5 mil. Qual das faixas eu me enquadro, não faço a menor ideia. Quais são os critérios da Secretaria de Cultura, eu não faço a menor ideia. Mas estou inscrita. E aí, essa ideia da lei, né, pelo menos nesse artigo, é que a gente possa manter o espaço cultural como espaço cultural. E é isso que eu pretendo fazer, né? Sim, Mas eu também tenho alguns outros espaços que eu trabalho, assim, de forma de apoio. Eu tenho uma academia que me apoia, que deixa eu ensaiar lá, que aí eu tenho espelho, que aí eu posso fazer algumas cenas que às vezes eu preciso, né? Como eu estou em cena e dirijo, eu preciso, às vezes, de um espelho para me situar, até na marcação do restante do elenco. Eu tenho a escola que eu trabalho, que também sou professora de artes, ela me empresta, se eu precisar, ela me empresta a quadra da escola, que foi até onde a gente gravou, assim, acho que é uma das perguntas que você vai me fazer, né? O que a gente fez durante essa pandemia aí, Isso. na parte online, a gente participou de um edital aqui do governo do estado, chamado Cultura Presente nas Redes, e a gente foi contemplado com esse edital, e o nosso projeto era oficina de teatro de rua, e aí a gente gravou na escola que eu trabalho. A diretora me emprestou a chave e eu botei como apoio cultural. E é como a gente sobrevive aqui muito, né? A gente não tem o apoio do governo, mas a gente tem apoiadores culturais que nos ajudam a manter. Mas acho que com questão à lei autorizante, eu acho que todos nós, né, estamos nessa esperando. Ficou baixinho. Oi? Ficou baixinho. Com questão à lei, com questão à lei, né, nós estamos esperando aqui em Bauru também, a lei autorizante. Né? Então, estamos nessa também. O Grupo Eixo 6, como também outros espaços culturais aqui da cidade de Bauru, esperando para poder manter, diferente no grupo de vocês, né, que tem um espaço próprio, a gente paga aluguel, só que a gente está esperando para ver o que vira, se a gente continua com o espaço, para ver até aonde vai dar aí. Mas agora é esperar para ver o que acontece. Mas eu acredito que... Na verdade, a gente não tem muito... Tipo, a gente sabe o que nos contaram, né? Os que vão falando sobre a lei, a gente vai... Né? Os editais também, consulta a população. Mas a gente vai vendo. Aqui no Rio de Janeiro é bem difícil, né? Porque ao mesmo tempo que você tem produções muito gigantes, gigantescas e tal, você tem os grupos menores também. Então, às vezes, a gente vê alguns editais que são meio estranhos, tipo o edital de montagem, que vai dar 600 mil para 10 grupos. Eu fiquei pensando, será que não poderiam ser 10 mil para 600 grupos? Por que vai dar 600 mil para só 10 grupos? É muito dinheiro. Eu não, assim, se eu tivesse 600 mil, eu ia fazer, né? A gente ia montar o espaço. 600 mil é muito dinheiro. A gente monta aqui 3, 4, 5 mil tirado do próprio bolso para montar nossos espetáculos. Normalmente é assim, é do meu bolso que vai saindo para a gente poder montar, né? Eu compro uma coisinha aqui, outra coisinha lá, vai pendurando outra, divide no cartão e a gente vai montando. Então, eu acho que, em termos de políticas públicas, eu acho que quem pensa, quem está lá na cabeça, deveria pensar com um olhar do menor para o maior, e não do maior para o menor. Com toda certeza. Pegar quem está... Nós, né, que estamos aqui embaixo, dá muito mais suporte, porque quem está lá em cima já consegue se manter. Já a gente é mais complicado mesmo. E uma pergunta, Lu, que são os espetáculos de vocês? Você questiona isso para a maioria dos grupos, né? Por ser Rio, como é a formação de público aí? Por exemplo, antes da pandemia, quando vocês faziam, no caso, você trabalha bastante com espaço alternativo, né? Mas quando você propõe uma apresentação no seu trabalho, no seu espaço cultural, como você faz para chamar a atenção das pessoas, a casa sempre lota, para vocês poderem pagar as contas do espaço? Como é isso? Então, aqui no nosso espaço,
é um espaço pequeno, então seria considerado um espacinho de bolso. Sim, 30 pessoas já está lotado. E aí a gente, quando às vezes que a gente fez, e a gente mora no subúrbio, então a gente não mora não sei se vocês conhecem aqui o Rio de Janeiro, a gente é dividido em Zona Sul e Zona Norte. Uhum. Zona Sul é o que aparece na televisão, tem a praia, coisa bonita e tal. Eu estou na Zona Norte, que é o outro lado. Então, e aqui as pessoas não têm esse costume. As pessoas saem daqui, pagam 50, 100 reais para assistir algo lá na Zona Sul, mas não paga 5 reais para assistir alguma coisa aqui perto de casa. E aí o meu trabalho, às vezes que eu chamei assim, eu vou nas escolas, eu falo com os meus alunos, e aí eu consigo trazer o público assim, nessa troca muito com escola da região. E aí a gente já tentou botar carro de som, trouxe algumas pessoas, a gente já tentou fazer bar de stand-up, e aí os próprios que iam se apresentar trouxeram seus públicos assim da divulgação do próprio ator. Mas se o Felipe está aqui na porta, eu acho que não traz ninguém, não. Até porque as pessoas ficam com medo de entrar, né? As pessoas veem, o que é isso? A pessoa fica, às vezes, com medo de não sei o que é teatro aqui na região que eu moro. Eu vou entrar lá, o pessoal acha meio estranho. Mas posso Pessoal, falar, eu acho que isso acaba sendo cultural, porque aqui em Bauru, área central, até mesmo o nosso espaço, que ele não está localizado na área central, quando tem espetáculo da própria cidade, artistas locais, o pessoal muitas vezes não vai. Vem o global, eles vai, paga 50, 60 reais, o pessoal vai. Mas não tem a valorização do artista local. Eu acho isso muito triste ainda, infelizmente. Infelizmente. Então, é tô que às vendo vezes a gente. que acho, parece que é cultural isso. Não tem uma valorização, eu sinto. Eu aqui, por exemplo, eu vi que funciona mais se eu botar ingresso, às vezes que eu botei ingresso não deu muito certo. Então, assim, eu prefiro deixar a contribuição voluntária. Uhum. E aí a gente também promoveu algumas trocas, a gente teve o grupo do Espírito Santo vindo se apresentar aqui, e aí a gente trouxe alguns grupos da nossa mostra, a gente perguntou quem quis se apresentar aqui. Então a gente teve algumas trocas que trouxeram algum tipo de público que até se reciclou, né? Quando a gente faz um evento, ele, como a sede é própria, né? Uhum. Ele demora, ele começa cedo, 1, 2 horas da tarde, termina 10 horas da noite. E aí, quando a gente promove dessa forma. E a contribuição é voluntária. E aí a gente tem que sempre lembrar de avisar que a contribuição é voluntária, que se a gente esquece, o povo vai embora e não contribui com nada. Alguma ajuda. Legal. Você falou da mostra, né? Isso ia até ser a minha próxima. Tá linkando aqui as perguntas. Ia ser a minha próxima pergunta. Você tem essa mostra de teatro que leva o nome do grupo? Há quanto tempo ela existe? Como você faz para manter a mostra de vocês? Mostra Luciana. Então, a mostra As Lucianas, ela estava na 2019 na sua terceira edição. Esse ano a gente ainda não fez. Não sei se vai ter algum edital que vai me possibilitar fazer, mesmo de forma virtual. Então, a gente cumpriu aí os 3 anos anteriores, ela foi feita com recursos próprios e coparticipação. Então, assim, os grupos que foram selecionados para se apresentar, aí, se caso fosse selecionado, aí eles ajudavam, acho que era 50, 60 reais, para a gente poder fazer toda a parte de divulgação, de filipeta, banner. A pauta do teatro é uma pauta de edital público, então uma concorrência pública. A gente ganhou o edital nos 3 anos anteriores. Esse ano, no edital, quando ele aconteceu no final do ano passado, a gente ficou como suplente e a gente ia tentar de novo no segundo semestre, né? Mas aí aconteceu tudo isso que a gente já sabe enfim, a mostra esse ano ainda não aconteceu. Mas nos anos anteriores, a sessão de pauta é edital público, então conta como apoio. O teatro é do governo do estado.
É um Legal. teatro que fica também na Zona Norte, então é um teatro que é difícil de público, porque ele não está localizado na área VIP da cidade, ele está localizado do outro lado da cidade, e a gente. Só que assim, a adesão é muito grande, porque a ideia é incentivar e formar, além de formar plateia para a Zona Norte do Rio de Janeiro, a ideia é formar grupos. Então, assim, às vezes a pessoa começou a fazer teatro, tem um grupo pequeno, nunca se apresentou, está ali o espaço para ele se apresentar. E aí a gente faz essa votação. A meu prêmio principal é por júri popular, então eu acredito nisso, né? Que quem mais a gente tem que agradar com o nosso trabalho é o público. A gente tem os intelectuais, mas a gente tem que agradar primeiro o povão. Sim. Então, esse já meu prêmio principal sempre vai ser júri popular. E a gente tem os jurados que fazem a votação nos quesitos, né? E aí a mostra aconteceu muito bem. No primeiro ano eu trabalhei com 20 cenas curtas. Aí no ano seguinte eu já aumentei para 25, porque eu não sei dizer não para as pessoas, e eu tive muitas inscrições. E o ano passado também 25, porque eu não tenho tempo no teatro, né? A sessão de pauta tem toda uma regra. Então, assim, eu não tenho tempo no teatro para aumentar das 25. Então, ano passado também foram 25 cenas curtas e muito legal, assim, muita troca, muita energia. Cenas curtas, a gente 4 por dia, 4 a 5 por dia. Então, loucura, sai uma, entra outra, abre, fecha a cortina e tem que acertar tudo e o tempo ensaiar todos esses grupos. Assim, é um momento de loucura, mas é muito gratificante. E o prêmio principal normalmente sai de mim mesma. Eu tenho apoiadores que ajudam com produtos, então a gente tem uma brigadeiria que fornece brigadeiro para os atores, a gente tem uma outra companhia que dá o lanche para fazer o camarim, a gente teve na última mostra, a gente conseguiu, para o grupo que veio de fora do Rio de Janeiro, a gente conseguiu o Ibis Hotel, então eles ficaram hospedados, ganharam uma hospedagem de 2 dias para poder fazer a apresentação. Então, assim, eu vou captando apoio de coisas. A gente teve o café, um Valor Café. Então, assim, eu vou captando apoios para coisas. Mas a parte de dinheiro mesmo, da premiação do festival, fui eu mesmo que dei com caixa do grupo As Lucianas. Que legal. E é importante isso, esses apoios, para fortalecer não só o evento de vocês, né? Como uma forma também de manter esse festival ativo, de manter esse evento que vocês fazem vivo, né? Sem esses apoios, muitas vezes é complicado não prosseguir adiante. Bem legal mesmo. A próxima pergunta ia ser referente aos meios digitais, né? Que você já acabou respondendo. Com essa pandemia, o que você tem feito para manter o grupo ativo, né? Porque, querendo ou não, essa pandemia, de uma certa forma, meio que de uma forma geral, assim, acabou atrapalhando muito essa parte física, né? Porque teatro é vivo, teatro é físico, né? E aí a gente meio que teve que se readaptar, se reinventar. E de que forma as Lucianas hoje se reinventaram com essa pandemia? Não sei, por exemplo, tem algum canal no YouTube, vocês estão aplicando alguma oficina, então, como vocês estão fazendo para lidar? Durante esse tempo a gente teve que se reinventar no sentido de fazer aquilo que dava para fazer, né? Então, aqui a gente participou dos editais que a gente participou, a gente só foi contemplado em um deles, que foi o Cultura Presente nas Redes, e aí o grupo se focou, né, para poder fazer esses vídeos, porque também é uma linguagem que eu não estou acostumada a trabalhar. Então, assim, nem aqui, às vezes, para entrar aqui na live, eu também preciso de assessoria, que eu também não sei mexer muito nesses negócios aqui, não. E
Aí a gente foi se reinventando nesse sentido, né? De trabalhar com câmera é muito diferente do que a gente está acostumado, né? E ainda no edital que a gente foi contemplado para oficina, né? Então, fiquei pensando como é fazer uma oficina de teatro online. E aí eu fui pensando em estratégias para poder se fazer, né? Assim, vou demonstrar os exercícios. E eu acho que foi bem interessante. Assim, o nosso último vídeo foi colocado semana passada e a gente encerrou, né, a oficina. E foi bem legal, assim, teve bastante visualização. Eu tinha, no início da pandemia, eu tinha 12 inscritos no meu canal, no final do ano passado. Agora eu tô com mais de 100, então acho que foi legal. Não, com certeza. Acho que é o momento de inventar e se reinventar. O Shaw mandou uma mensagem aqui para mim falando que tá ruim, pessoal. Tá ruim o meu? Será que é o meu áudio ou o áudio da... Eu tô te ouvindo muito baixinho. Muito baixo? Muito baixo. Agora eu não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Agora eu tô. Agora tá. Ah, tá. Deixa eu ver a câmera aqui um pouquinho mais perto também. Bom, deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Nossa, que a gente está dentro do tempo ali. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para quem entrou agora? Tá? Essa é a nossa live cultural, tá? Essa aqui é a Luciana do grupo de teatro, as Lucianas da cidade do Rio de Janeiro, tá? Elas têm um teatro muito legal, trabalham com teatro de rua, tá? Então, se alguém tem alguma pergunta aí, nós estamos à disposição, tá bom? Aí tem uma perguntinha aqui para finalizar, né? Que mensagem hoje você deixaria para o pessoal, para os outros grupos, para os outros coletivos, né? Que a gente está passando por esse momento, infelizmente, né? De pandemia, de isolamento social, sem saber ao certo quando a gente vai retornar, né? Então, que mensagem você deixaria hoje para todos os grupos? Primeiro que a gente é brasileiro e não desiste nunca, né? Então, a gente tem que, se a gente não conseguir fazer da forma que a gente fazia, a gente faz de outro jeito. Então, fazer teatro a gente vai fazer para o resto da vida. Eu tenho algumas coisas assim. Eu acredito que o teatro filmado, que é a nova categoria inventada, né? O teatro online, parece muito com cinema, se você for levar nessa... Porque acaba sendo audiovisual e não até aquela interação do teatro. Teatro é contato, né? É ao vivo, é feito ali na frente. Mas eu acho que tudo isso vai passar, então a gente vai poder retomar. E aí criou-se que aproveitar, né? A gente tem que tirar os prós, a gente tem os prós e os contras. A gente tem que tirar os prós daí, né? Inventamos uma nova forma de fazer teatro, que é o teatro virtual. Sim. E a gente ficou conectado, a gente acabou conhecendo outras pessoas nessas conexões, porque a gente consegue atingir através aqui da live, por exemplo. Estou falando com você que está em São Paulo, eu estou no Rio, então a gente ampliou essas conexões e estreitou também alguns laços, né? Porque a gente acaba ficando muito sozinho dentro da nossa casa, então a gente acaba conversando mais com quem está do outro lado da tela. Então, a gente tem que tirar os prós disso tudo e nunca desistir. E em termos de o que vamos fazer, eu estou vendo aí um movimento que o pessoal já está voltando, né? Estou vendo alguns coletivos já se estreitando para voltar. Inclusive, me perguntaram hoje se haveria condições de fazer uma apresentação de teatro de rua. E eu disse, vamos ver. A gente seguir os protocolos, né, direitinho, as ideias. Aí eu já botei as minhas ideias, que eu acho que pode ser aqueles banquinhos de papelão, feito de papelão, para manter o distanciamento, o totem de álcool gel, que já vira o lugar para você botar o chapéu, né? Lave a sua mão e contribua com o chapéu. Então, acho que dá para você inventar em cima disso aí, mudar um pouco a sua estética.
Aqui eu também tinha ganho no final do ano passado, no edital de pautas, eu tinha ganho a pauta como teatro infantil aqui num teatro em Copacabana, e eles já me perguntaram se eu tenho interesse de continuar com a pauta. Então, assim, eu acho que o pessoal está se reorganizando para poder voltar. Também só perguntaram isso, se a gente tinha interesse de voltar, e eu disse, claro que eu preciso trabalhar, claro que temos interesse em voltar. Agora também ainda não explicaram como vai ser. Então, a gente está nessa expectativa. Acho que esse momento que a gente está vivendo agora é muito de expectativa. A gente está esperando vir a Lei Aldir Blanc, a gente está esperando ver quais são os editais que vão abrir, que a gente possa se inscrever. Eu estou esperando uma pauta que me foi prometida no início do ano, que eu tinha ganho o edital de pautas. Eu estou esperando os festivais que eu tinha passado, que eles se reorganizem para poder voltar. Então, a gente está num período de expectativa. E aí o negócio é segurar a ansiedade. Acho que a dica é segurar a ansiedade, que tudo vai voltar. Com certeza. Ó, nós temos uma pergunta aqui do Shell. Opa, e uma outra. Espera só um pouquinho. Deixa eu subir aqui. Na verdade, quem foram, né, os seus professores, seus mestres? Opa, desceu aqui. Seus mestres de teatro, e quais lições você destacaria? Gente, tá subindo. Pera aí. Ai. Cadê? Espera só um momentinho. Tá subindo. Vamos lá. Quem foram seus professores, seus mestres de teatro, e quais as lições você destacaria como primordial dentro do teatro? Então, mestres a gente tem vários, né? Eu acho que a gente aprende muito assistindo muito. Então, eu tive o meu primeiro diretor, que me ensinou muito, o nome dele é Igor. E aí, a partir dos ensinamentos dele, eu fui criando a minha própria estética, além dos professores da faculdade, que também cada um foi deixando, assim, não tem como marcar um só, porque cada um foi plantando uma sementinha de algo diferente dentro da sua visão. E aí a sua formação de vivência mesmo. Então, assim, eu gosto muito de festival de teatro, porque no festival de teatro parece que você vai para um novo núcleo, você começa uma nova vida dentro do festival, dentro daquela semana, dentro daqueles 10 dias, 15 dias, e você vive aquilo ali intensamente com aquelas pessoas que você às vezes nunca viu na vida, mas passaram a viver junto com você. E aí você assiste os trabalhos delas, e aí elas assistem o seu, e aí você troca. Então, acho que a vivência foi o meu maior aprendizado, de assistir muito, de estar junto com outras pessoas que pensam teatro e trocar. Então, acho que cada pessoa que passou pela minha vida deixou uma sementinha ali para eu criar a minha própria estética e criar a minha própria vivência. Acho que é isso, assim, sem citar assim, grandes nomes, a gente tem aquelas. Eu concordo com um pouquinho de um pouquinho do outro, um pouquinho de outro, eu gosto de agregar. Então, eu vou agregando, vou juntando todo mundo para criar o meu próprio pensamento. E é legal isso, você falou das vivências, né? O Grupo Eixo 6, o festival mesmo, a única oportunidade que a gente teve, né, foi na Mostra Fênix, na verdade, Tupã, onde a gente teve a oportunidade de conhecer o seu trabalho, o trabalho de outros grupos também, né? E é uma troca muito grande essa vivência. E que mensagem você deixa para quem está começando agora, para o iniciante de teatro? Força, foco e fé que vai dar certo. Porque a gente, hoje em dia, a gente fala assim, vai viver de teatro. O pessoal já acha que você é maluco. Ou então você vai procurar outro trabalho, né? Eu faço teatro. Não, mas você trabalha em quê? As pessoas têm essa ideia que teatro não é profissão. E então a gente tem que ter muito foco para poder falar, não, teatro é profissão. E aí, o que eu posso fazer? Eu tenho que abrir leque. Então, no meu caso, eu parti para a educação, que aí me dá uma estabilidade financeira, né?
Eu também fiz um curso de dublagem, que é outra forma de teatro. A gente tem cinema, a gente tem televisão, a gente tem o próprio ou fazer teatral, né? A gente tem palco, a gente tem rua, a gente tem que abrir leque. E aí a gente vai estudando um pouquinho de cada coisa até a gente se encontrar naquilo que a gente mais se afina. E encarar a determinação. Então, tem que ter, acho que o principal é isso, para você não desistir, nem que a vida faça você desistir, você tem que ter foco. Foco que aquilo ali vai dar certo. Foco, estuda e vai para frente, vai estudando, vai vivenciando. E quando você vê lá no final, já deu certo. Aí o pessoal às vezes pergunta, não, mas você é professora. Eu falo assim, não, primeiro eu sou atriz, e depois eu sou professora. Sou professora porque eu sou professora, você vive de arte? Vivo. Eu sou professora de artes, então eu vivo de arte. Mesmo sendo bacharel em Direito, mesmo tendo outras formações, eu vivo de arte. E dá para levar, né? Dá para construir uma família através disso, né? E aí você constrói também um legado, né? Por exemplo, minha filha mais velha trabalha junto comigo. Você assistiu ela lá no Amor de Carnaval, ela fazia um personagem masculino no espetáculo. E também trabalha com técnica e agora está fazendo licenciatura em teatro. Então a gente vai criando pequenas crias de coxia e vai levando, né? Meu marido também é ator. Não sei se você lembra lá na Mostra Fênix, a gente apresentou foi como convidado. No final, é o espetáculo Rei da Feira. Meu marido apresentou. Não vi. Eu não sei se esse espetáculo ele foi antes do grupo Eixo 6 chegar, porque nós chegamos no sábado ou numa sexta-feira. Foi na premiação. Foi no final, depois da premiação. Não, nós não vimos, porque depois a gente teve que ir antes embora. Nós ficamos na premiação, mas a gente, infelizmente, nós não vimos. Eu acho muito bonito isso que você acabou de falar, dessa questão do não desistir, de manter o foco. Mas para você, teve algum momento dentro da sua trajetória em que você quis, assim, teve aquele medo de seguir em frente, ou que você falou, meu, teatro não é para mim, ou nunca teve isso, nunca passou isso pela sua cabeça? Então, acho que passa toda hora, né? A gente fala, vou deixar isso para lá, isso daí não dá futuro. Vou tentar outra coisa mais fácil. Porque no teatro você está lidando com pessoas. E às vezes as pessoas são difíceis de serem lidadas. Então, tanto quanto público, tanto quanto crítica, tanto como o ator que está aqui contracenando com você. Principalmente na direção de um grupo, né? Então, às vezes, você tem tudo lindo se encaminhando e o ator vira e fala assim, eu vou fazer outra coisa, não quero mais isso. Aí você perde tudo aquilo que você construiu. Então, assim, tem hora que dá vontade mesmo de chutar o balde e falar assim, não quero mais isso. Mas aí dura 2 minutos e aí você volta e começa. Então, fulaninho saiu, vamos ter que arranjar outra tocha, bota um teste aí que a gente vai achar alguém. E bola para frente. Eu acho que meu ímpeto de desistir durou no máximo, acho que 5 minutos. Não sei se é porque eu sou de Áries e eu não sei esperar. A minha a minha raiva dura 5 minutos. Daqui a pouco já está tudo bem de novo e a gente segue aí para frente. Ó, tô vendo aqui, ó, você é ariana, eu sou de Áries. Eu só pareço boazinha, mas não sou, não. Só aparência. E Lu, quando você falou, quero isso para minha vida? Sim, quero teatro. Quando você escolheu pegar e falar, meu, é isso que eu quero? Então, eu tinha 7 anos quando eu virei para minha mãe e falei, eu quero ser atriz. Aí ela achou muito lindo. Tinha 7 anos. E foi pela televisão, né? Você via os atores de novela e na época era a novela Que Rei Sou Eu. Não sei se é da sua época. Acho que não, você deve ser bem mais nova que eu. E aí eu olhava para a novela e falei assim, quero fazer isso daí, eu quero fazer isso daí. E aí eu falei para minha mãe, ela não acreditou. Aí eu segui, eu aqui em casa eu botava, né, minhas
pegava as roupas da minha mãe, botava, me vestia e criava histórias. E minha mãe era professora de letras e literatura, então às vezes ela dava o trabalho para os alunos dela e eles iam. Minha mãe trabalhava em escola de normal, né? Aham. Então mandava os aspirantes a professoras, né? A maioria é sempre mulher, né? No curso normal. E aí mandava elas encenarem, às vezes, uma peça de teatro, e estava eu lá, junto das alunas da minha mãe, em vez de estar eu 5, 6 anos, eu estava lá no palco, no meio dos alunos da minha mãe. Em vez de estar junto com a minha mãe, eu estava perdida no meio das alunas dela, que iam apresentar algum trabalho, alguma coisa assim. E aí a escola, né? A escola sempre é, né? A gente faz teatro na escola, você sempre está ali. Não, quero fazer. Não, estou ali Sim. na frente até chegar o momento de vou fazer vestibular, vou fazer o quê? Teatro. É isso, por aqui que eu quero seguir. E aí foi. Na verdade, eu nunca pensei em outra coisa, né? Minha mãe pensou por mim, pediu para eu fazer direito, eu fiz direito também. Mas eu fiz direito, mas também fiz a faculdade de teatro, eu fazia as duas juntas. Uma tarde, uma manhã, outra tarde e noite, que a faculdade federal aqui é integral. É Aham. tarde e noite. Então, fazia uma de manhã, que era de direito, e fazia outra tarde e noite. E é isso. Aí depois. Aí tem alguns fatos, né, que a vida vai encaminhando, né? Minha mãe nem me viu se formar, porque a minha mãe faleceu, eu tinha 21, eu ainda não tinha me formado. Eu estava no 8º período de direito e sexto, sétimo da faculdade de teatro. Então, ela não me viu formada, mas eu terminei as duas. E a federal eu ainda arrastei um pouquinho mais por uma questão financeira, né, poder receber até os 25 anos a pensão da minha mãe. Então, eu arrastei a federal, terminei a particular, que era de direito, e arrastei a federal para poder ter esse benefício, né? E aí, logo assim que eu me formei, fiz mais um ano de licenciatura e já entrei para o Estado. Então, eu sou funcionária pública do Estado como professora de teatro. Não sei se a minha mãe ia gostar muito de saber que eu virei professora igual a ela, mas foi o que eu virei. Mas o Depois que legal eu terminei da escola. isso o grupo de teatro junto, né? Isso tudo nesse mesmo ano. Mas o legal da escola. No mesmo fluxo, né? Os festivais, as faculdades, eu fui levando junto com o fazer teatral. As coisas nunca foram muito separadas, não. E Legal. aí, desde os. Acho que desde sempre que eu me entendo assim, nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse trabalhar com artes. Que lindo. Meu, eu adorei, de verdade, de coração mesmo. Infelizmente, o nosso tempo está encerrando, daqui a pouco a live vai encerrar. Lu, deixa aí as suas redes sociais para o pessoal conhecer, né? O grupo As Lucianas, se você tiver Facebook, se você tiver Instagram, se você tiver canal no YouTube, que eu também sei que vocês têm. Fala aí para o pessoal da. Então, o nosso Instagram é esse aqui, né? Que é o @GTAsLucianas. A gente tem o canal do YouTube, que também tá tudo como grupo Teatro As Lucianas. Igual eu falo lá no final do espetáculo, assim, joga As Lucianas tudo junto no Google que vai achar a gente. A gente tem site próprio, que é Uhum. www.aslucianas.com.br. Tem o blog também, que é http://aslucianas.blogspot.com. A gente tem o Facebook, Grupo Teatral As Lucianas. Tem Instagram também, Twitter, que eu também não sei mexer direito, mas a gente tem, que é @aslucianas. E acho que é todas as redes sociais, acho que a gente jogar lá as Lucianas tudo junto, vai encontrar a gente. Se inscreve lá no canal lá. Ó, E pessoal. agora eu aprendi que tem que falar, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Fiquei decorando isso para poder falar para as pessoas. Legal, Lu, meu, gratidão, muito obrigada, de coração, você é uma guerreira, admiro muito o seu trabalho, tá? Tô acompanhando pelas redes sociais, achei muito bonito, o amor de carnaval ficou marcado
ficou marcado na minha cabeça aquela máscara enorme e a história, um pouquinho da história, né? Admiro muito, muito mesmo. Muito obrigada. Do que precisar, o Grupo Eixo 6 estará à disposição. E só lembrando, pessoal, que quinzenalmente a gente tem as nossas lives culturais, tá? Elas ficam disponíveis no nosso Instagram e fica também disponível depois no nosso canal do YouTube. Só procurar lá, Eixo 6 Teatro, tá bom? Então, acho que é isso, gente. Lu, muito Eu queria agradecer muito pelo convite, falar que foi ótimo, poder estar em contato, falar, interagir, porque nesse momento o que a gente está precisando é disso, né? De falar, trocar, se unir, se misturar, e é isso que a gente está precisando, assim, para a gente poder voltar a fazer o nosso teatro com muito amor e carinho. Com certeza. Então é isso, gente. A gente encerra a nossa live e agradeço mais uma vez em nome do Grupo Eixo 6. Muito obrigada.